Olá, IPCA. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2013. Nós estamos juntos há 458 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 16 do livro de Juízes. Este capítulo nos conta a parte final da história de Sansão e nos mostra o desfecho de uma história marcada por desprezo aos votos de Deus, que Deus mesmo determinou que fossem feitos em relação a ele, o voto do nazireado em particular. Mostra também um desprezo para com a sua missão de eliminar o inimigo, uma pecaminosidade exagerada para um líder de Israel, que é promíscuo e se envolve por demais com mulheres. E vemos aqui também, então, um desfecho daquela situação de Sansão, que acaba fazendo a sua missão de matar filisteus, mas sempre por motivos pessoais, sempre pensando em si mesmo. Nós já vimos no capítulo 14 que ele começa a matar filisteus depois do enigma que a sua esposa conta para os filisteus, e ele se sente traído e mata homens para pagar uma aposta. Já vimos que depois que os filisteus matam a sua esposa e o pai dela, que ele coloca fogo na seara dos filisteus. Já vimos inclusive que os homens de Judá vão até ele para prendê-lo para entregar aos filisteus, uma inversão completa de papéis. Em vez de Sansão prender filisteus e entregar aos homens de Judá, são os homens de Judá que prendem Sansão para entregar aos filisteus. E isso então nos mostra de fato o quanto as coisas estão fora do lugar aqui nesta época. O capítulo 16 fala mais uma vez de Sansão indo até o território do inimigo, flertando com o inimigo e mais uma vez por conta de apetite sexual. Ele vai à cidade de Gaza, que é uma importante capital dos filisteus, e lá coabita com uma prostituta. A cidade foi avisada da presença de Sansão e os filisteus estavam interessados em pegar Sansão, mas confiavam que ele teria uma noite de prazeres e depois, exausto, seria incapaz de vencer as fortes defesas da cidade. O texto nos mostra que Sansão zomba do inimigo e que ele sai por volta da meia-noite pegando as folhas da porta da cidade com suas ombreiras. Nós estamos falando de uma porta com vários metros de altura. Nós estamos falando de uma porta feita de madeira maciça revestida de metal. Nós estamos falando aqui de várias toneladas. E Sansão simplesmente arranca aquilo com as mãos e sai carregando. E leva até o cimo do monte que olha para Hebrom. Para você chegar a uma condição de Gaza que você consiga visualizar Hebrom, não é brinquedo. A distância entre as duas cidades é de 60 quilômetros morro acima. E no mínimo aqui, Sansão carregou portas de várias toneladas morro acima por vários quilômetros. E isso então, além de dar uma grande esnobada nos filisteus que pensavam que podiam reter Sansão, isso também chama um pouco a atenção dos homens de Judá que tinham entregado Sansão ao inimigo, visto que Hebrom era a capital do povo de Judá. Então, Sansão aqui está mandando um recado tanto para os filisteus, dizendo vocês não vão conseguir me deter, como mandando um recado também para o povo de Judá. Nós não temos condição de avaliar muito mais o que significa isto, mas o fato é que aqui mais uma vez nós estamos vendo um grande desperdício de força. Sansão podia usar toda essa força para matar o inimigo, mas fica se exibindo, tanto para os amigos quanto para os inimigos, e isso é triste. Mas essa tolice de Sansão vai ter limites. E o limite é Dalila. E nós vemos aqui que ele se afeiçoa por uma mulher filisteia. E aí então ela é convidada mais uma vez pelo seu povo a trair Sansão. E ela recebe então uma oferta de 1.100 ciclos de prata de cada um dos príncipes dos filisteus. Cada um desses homens estava oferecendo para ela nada mais, nada menos do que 13 quilos de prata pura. Era muito dinheiro. E então Dalila começa a tentar obter de Sansão o seu segredo. Sansão diz no início que se fosse amarrado com 7 tendões frescos, poderia ser detido. Não era verdade. Depois fala das cordas novas, depois fala das 7 tranças. E Dalila em todas essas ocasiões tenta fazer isso, dando provas claras para Sansão de que estava querendo pegá-lo. E parece que ele não se importa com isso. A sua tolice só vai aumentando, até que ela insiste tanto que, diz o texto, se apodera da alma de Sansão uma impaciência de matar. E vencido pelo cansaço, ele abre o seu coração a ela, mostrando o tamanho da sua tolice. Ela chama um homem para rapar a cabeça de Sansão. Não foi ela que fez o serviço, a gente às vezes não presta atenção nesse detalhe, mas
ela chamando um homem, rapa a cabeça de Sansão e agora Sansão está completamente vulnerável. E então ele nem mesmo percebe que esse último ato de desprezo para com o seu chamado e para com seus votos acaba então culminando no fato de que Deus se retira dele. Ele tocou cadáveres, Deus teve paciência. Ele bebeu vinho, Deus teve paciência. Ele teve uma vida promíscua, Deus teve paciência. Mas a partir do momento que o último ponto que o prendia ao seu voto de nazireado, o cabelo, é cortado, então Deus executa a sua justiça, o seu juízo sobre ele. Os filisteus chegam até ele, o prendem, vazam seus olhos e o levam até Gaza para ele virar um moinho. Esse era um serviço feito por mulheres ou por escravos. E o poderoso herói dos israelitas agora está completamente humilhado na capital de Gaza. A notícia maravilhosa vem no verso 22 do capítulo 16. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Como Deus é gracioso com o seu povo, como Deus tem paciência. E então, aos poucos, ele vai trabalhando na vida de Sansão para que as coisas possam ser restauradas. Sansão está, numa certa ocasião, servindo de diversão para os filisteus, que dão culto ao seu Deus e dizem que o seu Deus entregou Sansão em suas mãos. Na verdade, não foi Dagon. Na verdade, foi Jeová quem entregou Sansão por conta do próprio Sansão. Os filisteus não deviam fazer aquela festa porque ela não era genuína, o seu motivo não era verdadeiro. E então Sansão é colocado no templo, a história é bastante conhecida, mas faz uma oração novamente revelando o seu egoísmo. Deus, se te lembrares de mim, dá-me força só desta vez, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele ainda está sendo egoísta, mas Deus em sua misericórdia vai usar Sansão. O Deus que está fazendo os cabelos dele crescerem outra vez, vai usar Sansão para Sansão fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, que era matar filisteus. Então ele derruba o templo e ali morrem muitos filisteus, de forma que são mais os que ele matou na sua morte do que aqueles que matou na sua vida. O texto fala que pelo menos 3.000 homens estavam assistindo a esse espetáculo e morreram na ocasião. Termina então aqui, nesta baixa, neste anticlímax, o período dos juízes. Sansão julgou Israel por 20 anos e ele é o último dos juízes narrados no livro. Nós vamos ver a partir de amanhã o que aconteceu, mas não enfocando no livro de Juízes a ação de líderes locais, a ação dos juízes. Vamos até mostrar a você como o livro está arranjado em ordem temática e não em ordem cronológica. Possivelmente, os fatos deste capítulo 16, cronologicamente falando, são os últimos a terem acontecido. Sansão, segundo calculam os estudiosos, foi um contemporâneo de Samuel. Viveu pouco tempo antes ali de Samuel, de Saul e de Davi. Então ele estaria fechando o período dos juízes. Este ciclo de juízes no livro, que vai desde o capítulo 3 até aqui o capítulo 16, vai nos mostrando a decadência dos juízes. O ciclo que vamos começar amanhã, no capítulo 17, vai nos mostrar a decadência da unidade nacional, as guerras civis acontecendo, o pecado chegando a níveis inimagináveis. Tudo isso, voltamos a repetir, é para abrirmos os nossos olhos para a nossa necessidade de seguir o líder verdadeiro, de orientarmos os nossos pensamentos pela palavra de Deus e para entendermos a importância da vida obediente. Também serve para deixar os nossos olhos abertos para a graça de Deus. Ainda que pequemos, que versículo maravilhoso! O cabelo da cabeça de Sansão, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Apesar dos pecados de Sansão, Deus o usou. E Deus libertou o seu povo, matando muitos inimigos aqui nesta ocasião. Que os nossos olhos sejam colocados no lugar certo e que essa leitura abençoe a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais coisas que lemos na tua palavra no dia de hoje e por mais lições que temos através dela. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer bom uso do nosso talento e do dom que o Senhor nos concedeu, de forma que não desperdicemos as oportunidades, como vemos aqui na vida de Sansão, um tremendo desperdício de seu poder extraordinário dado por ti. Ajuda-nos a fazer bom uso daquilo que o Senhor nos dá para a tua glória. Ajuda-nos também a entender que apesar do nosso pecado, a tua graça é maravilhosa. E como ela foi com Sansão, ela está conosco, perdoando-nos, trabalhando-nos e ajudando-nos a ser cada vez melhores para o Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, o nosso erro, e estende a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, porque dela carecemos desesperadamente. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.